Você quer descobrir quais são as principais características para desenvolver uma mentalidade empreendedora e mais, fazer com que ela trabalhe a seu favor? Eu sou Bruna Miranda, terapeuta ocupacional e idealizadora do Empreenda TO, a maior e melhor formação em empreendedorismo para terapeutas ocupacionais do Brasil. Então vem comigo! Para começar, eu quero esclarecer que o empreendedorismo ele não depende de uma formação específica, ou até mesmo de um conjunto obrigatório de experiências. Como vocês sabem, existem milhares de líderes de negócios por aí, pelo mundo inteiro, e com os mais variados perfis e histórias profissionais de superação e de desenvolvimento, e inclusive sem formação acadêmica alguma. Por outro lado, existe sim alguns pontos em comuns entre esses empreendedores de sucesso. E nós estamos falando da mentalidade empreendedora. Eu acredito que o maior desafio está em entender que esses aspectos que formam a mentalidade empreendedora, eles não são aparentes. Por quê? Porque eles se tratam de posturas, pensamentos, comportamentos e atitudes. E a boa notícia é que, mesmo que você ainda não possua essa visão, ela pode ser desenvolvida na prática diária. É isso mesmo, minhas colegas terapeutas ocupacionais. É possível, sim, desenvolver uma mentalidade empreendedora. Portanto, a minha missão nesse vídeo de hoje é compartilhar quais são as principais características da mentalidade empreendedora para que você possa se dar bem empreendendo na TO, seja aproveitando as qualidades que você já tem ou estimulando cada vez mais os seus potenciais e as suas habilidades que talvez estejam ocultas e você sequer se atentou. Então, continue comigo até o final desse vídeo para você descobrir que características são essas e quais são os comportamentos mais comuns entre os empreendedores de sucesso para você começar a aplicar e passar a ter resultados reais aí no seu negócio. Mas antes de continuar, lembra de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações e não perder nada do nosso conteúdo. Então vamos lá à primeira característica: ter um objetivo definido. A mentalidade empreendedora envolve ter clareza de objetivos. É fundamental que você, TO, saiba aonde você quer chegar e que você consiga sempre se manter focada e dedicada e tornar essa meta que você estipulou uma realidade. Ideias vagas não trarão resultados, mas quando a gente tem um objetivo estipulado, um objetivo definido, fica muito mais fácil a gente buscar soluções e nos aproximarmos cada vez mais daquilo que consideramos como sucesso. E falando em tornar realidade, a segunda característica é o realismo corajoso. Eu quero saber, alguém duvida que é preciso ter muita coragem para empreender? Sem esse ingrediente, nenhum profissional largaria a CLT e as clínicas credenciadas para buscar ser dono do seu próprio negócio, concordam? Porém, tem um fator muito importante. A gente tem que ter muito cuidado para não confundir coragem com uma irresponsabilidade. A verdadeira coragem, ela investiga cada detalhe da nossa jornada e cada detalhe do nosso negócio. A TO que empreende, ela precisa pesquisar e reunir o máximo de informações possíveis para conseguir estudar e planejar o futuro do seu negócio de forma realista e responsável. Para isso, é necessário você avaliar o cenário do mercado, o perfil dos seus clientes, ter uma precificação justa e coerente com as suas capacitações, com a sua experiência, com o seu tempo de mercado, considerar também o RNHTO, que é o referencial de honorários de terapia ocupacional, o seu posicionamento e assim por diante. Então, um profissional com a mentalidade empreendedora é o profissional que consegue ser corajoso e realista ao mesmo tempo, avaliando cada detalhe das situações para não correr riscos desnecessários e se deparar ou até mesmo desistir antes mesmo de conquistar o resultado esperado. Então, empreender não é uma linha reta. Então, você deve sim se preparar para encarar os possíveis desafios. E eu estaria mentindo aqui para você caso eu dissesse que não haveria dificuldades. Mas olha só, nunca vai existir um cenário totalmente seguro e perfeito. O empreendedor, ele vai agir com coragem justamente para superar todas essas dificuldades que porventura venham acontecer. E a terceira característica é a capacidade de decisão. Todos aqueles que possuem uma mentalidade empreendedora têm uma pitada de liderança,
como característica. E ser líder implica em tomar decisões, não é verdade? Então, a capacidade de fazer escolhas constantemente é um dos principais aspectos de um bom empreendedor, de uma boa terapeuta ocupacional e empreendedora. Essa característica é tão importante que basta você olhar para a rotina de qualquer negócio, para você perceber a necessidade da tomada de decisões e como ela é frequente. É preciso sempre estar batendo martelo em vários momentos e criar estratégias para você captar clientes, para você organizar o horário, para fazer reajustes, para elaborar um contrato, para se posicionar, para ter um marketing estratégico, para cuidar do financeiro e por aí vai. E você, como a mãe ou pai do seu negócio, tem que pensar que depende apenas de você a tomada de decisão. E da mesma maneira, o gestor ele precisa realizar inúmeras escolhas no dia a dia, como delegar algumas tarefas, priorizar os investimentos, de uma forma prática, gerenciar uma agenda, fazer com que os horários se encaixem da melhor forma possível para atender você e o seu cliente, saber a hora de investir em cursos, saber a hora de investir na estrutura física. Então, a tomada de decisão, ela deve ser um hábito e que aos poucos vai se tornando mais leve conforme você vai lidando melhor com essa situação, com essa atitude, que é muito importante para a saúde de qualquer negócio, inclusive para o nosso consultório, nossa clínica de terapia ocupacional. Então, no dia a dia, quando você vai tornando essa tomada de decisões como um hábito, tudo isso vai ficando mais fácil, mais leve e mais prático. E vamos para a quarta característica. Martin, parou! E agora vamos para a quarta característica, que é a visão estratégica. Digamos que você tenha uma habilidade incrível para criar recursos terapêuticos. Por isso, vários colegas da sua profissão, da nossa profissão, amigos, começam a te procurar para fazer pedidos desses recursos. E aí os seus colegas elogiam a qualidade do seu produto, a forma como você cria, tudo que envolve esse processo de você criar o recurso terapêutico, personalizar. E aí as pessoas começam a fazer pedidos, solicitar cada vez mais de forma natural e com a frequência cada vez maior. E aí o que você faz? Enxerga uma oportunidade. Então, se você decidir empreender e fazer do seu conhecimento uma habilidade para você criar recursos, essa é uma excelente oportunidade para você vender e aumentar o seu faturamento. Esse comportamento, ele define a visão estratégica. E a partir daí, a sua ação passa a ser outra. Por quê? Porque você enxergou uma oportunidade naquilo que você domina. E aí você começa a pensar e a agir fora da caixa. E pensar fora da caixa faz com que você passe a enxergar o seu trabalho, que é, inicialmente, você pensa apenas como um profissional, e você começa a ver como um potencial empreendedor. Você começa a desenvolver uma mentalidade empreendedora, porque você consegue ter uma visão com alcance muito maior do que um profissional que está ali limitado, né? Porque não consegue pensar fora da caixa. E em consequência disso, um profissional com a mentalidade empreendedora, ele consegue traçar metas para cada área do seu negócio, sempre visualizando um futuro de uma forma sistêmica. E isso englobando o máximo de variáveis possíveis. Quando o TO ele tem uma visão estratégica, ele consegue identificar quais são os pontos de melhoria, ele consegue potencializar aquilo que já está dando certo, em vez de colocar atenção em apenas um negócio, um ponto. O verdadeiro TO que empreende olha como um todo. A quinta característica é o raciocínio prático. Empreender exige que você estude, que você pesquise, que você tenha ideias, que você reflita a respeito de tudo que está envolvendo o seu negócio, o seu consultório, a sua clínica. Inclusive a visão estratégica que já citamos acima, que tem muito a ver com essa capacidade de reunir as variáveis e planejar o futuro do seu negócio. Porém, nem só de planos vive uma TO que empreende, né? Uma mentalidade empreendedora também deve incluir o raciocínio prático para você resolver questões de maneira eficiente. Isso significa que, dia após dia, é preciso você quebrar as metas e as tarefas, diversas ações menores para você encontrar as atividades que podem ser feitas agora. Uma mentalidade empreendedora deve incluir o raciocínio prático para resolver as questões de maneira eficiente. Isso significa que
todos os dias é preciso você criar metas e tarefas e diversas ações para você solucionar as atividades que precisam ser feitas naquele momento. Então, ter um raciocínio prático ajuda a deixar o seu planejamento mais eficaz, mais objetivo e assim facilitando a sua tomada de decisão, a obtenção de resultados com mais frequência e com isso o realismo e a coragem também se acentuam, porque as ações estarão sendo baseadas em uma lógica simples e funcional. A sexta característica é a vontade de vencer. Garra, vontade, entusiasmo, tudo isso movem as pessoas a novas descobertas e a realização dos seus sonhos. Eu sei que a nossa vida é sempre cheia de muitos desafios, mas a gente deve acordar toda manhã com um brilho nos olhos e gratidão, porque isso é fundamental para criar o entusiasmo para você viver do seu consultório. Tá? Uma mentalidade empreendedora, ela inclui novos objetivos diários, a busca pela superação e jamais perder o desejo de melhorar a cada dia e conquistar cada vez mais os nossos objetivos e os nossos projetos. E para vencer e alimentar essa vontade, a gente precisa de disciplina. Essa é uma característica fundamental para você desenvolver a mentalidade empreendedora. Ela é a grande responsável do sucesso de um empreendimento. Então, um empreendedor ele jamais alcança o ápice da noite para o dia. Quem empreende sabe que existe altos e baixos. Há dias de conquistas, dias importantes, outros que nem tudo sai como a gente espera. Mas é aí que a gente precisa da persistência e da disposição para dar sempre o melhor. Isso é fundamental. É muito importante que a gente mantenha o nosso comprometimento para a gente conseguir conquistar os resultados esperados. Além disso, a disciplina ela tem tudo a ver com a organização. Uma TO empreendedora e disciplinada consegue não só classificar e ordenar as demandas e as tarefas, mas também gerenciar o seu tempo e a sua energia para que essas ações elas sejam cumpridas no tempo determinado. E mais do que isso, a disciplina ela nos inspira a buscar mais excelência em nossas práticas, né? Gerando assim um círculo virtuoso. E lembrando também que a disciplina muitas vezes faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. E sair da zona de conforto, para a gente crescer, muitas vezes dói um pouco. Mas a dor, ela passa e o resultado fica. Então, é muito importante que nesse momento você saiba escolher aquilo que é melhor para você. Qual o difícil que você quer encarar? Se vale a pena você passar por todo esse processo e ter os resultados que você sempre sonhou. E por fim, não menos importante, é o não ter medo de fracassar. A maioria dos grandes empreendedores já fracassaram em alguma situação ou em algum momento da sua jornada, mas eles já sabiam que poderia correr esse risco, mas eles nunca desistiram de continuar buscando os seus objetivos e os seus sonhos. O fracasso, ele faz parte da mentalidade empreendedora. Isso porque através do fracasso, que a gente consegue ter ensinamentos que se a gente não tivesse passado por essa experiência, a gente não ia conseguir visualizar. Então, ele deve ser visto como um aliado para você descobrir quais são os erros que estão impedindo do seu negócio prosperar. Depois de a gente aprender com os nossos erros, é a partir daí que a gente consegue visualizar soluções e construir grandes coisas. E sentir o gosto amargo do fracasso não significa que o nosso sucesso está bloqueado. Certo? Então, não se frustre quando isso acontecer. Isso é normal em todos os aspectos da nossa vida, inclusive vida pessoal e vida profissional. Então, minhas queridas TOs empreendedoras, desenvolver e cultivar essas características e esses comportamentos certamente irão te ajudar a crescer muito mais do que você imagina e ter o empreendedorismo, enxergar o empreendedorismo como uma oportunidade. E se você está aqui assistindo agora esse vídeo, não é à toa. Eu acredito que já tem algo pulsando aí dentro de você. Então eu te convido a começar a desenvolver o seu lado empreendedor e alimentar cada vez mais a sua mentalidade empreendedora. E eu quero também perguntar, você já tem uma mentalidade empreendedora ou você precisa ainda construí-la? A maioria das pessoas, elas possuem qualidades que podem ser ampliadas e outras que precisam ser adquiridas. Então, TO, se você ainda não tem um perfil empreendedor formado, não se preocupe. O importante é você ter vontade de chegar lá e fazer o que for preciso para você alcançar o seu objetivo.
Agora que você já sabe o caminho para tornar isso real na sua vida, então basta você começar a aplicar. E se você gostou desse vídeo, fala para mim aqui qual foi o maior insight que você teve que eu quero te responder. E aproveita para ativar o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Então curte e compartilha nas suas redes sociais, assim você pode ajudar outros colegas e seguidores que também desejam empreender, mas não sabem por onde começar. E o Empreenda TO, ele quer ajudar essas pessoas, ele quer ajudar você nessa jornada, nesse processo. Então se você ainda não me segue nas redes sociais, clica aqui e vai lá acompanhar o nosso trabalho, porque tudo que a gente produz lá é para te ajudar a empreender na terapia ocupacional. E eu acredito muito no potencial da nossa profissão, mas para isso, realmente, a gente precisa sim ter atitudes diferentes da maioria das pessoas e atitudes que aproximem os nossos objetivos dos resultados. Agora me conta aqui nos comentários se você se identificou com esse vídeo, se você gostou, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dificuldade nessa jornada, que eu vou trazer para você aqui mais e mais conteúdos sobre empreendedorismo. Então um beijo para vocês e até a próxima!